Sabe aquela sensação quando os números no aparelho de pressão estragam o seu dia? Aquele aparelhinho que parece uma sentença. Pressão alta não é só um número ruim, é um inimigo silencioso que desgasta nosso coração e vasos sanguíneos. Mas e se eu te disser que alguns dos seus maiores aliados na luta contra esse inimigo não estão na farmácia, mas na sua geladeira? Hoje vamos falar sobre 4 superalimentos que podem ajudar a baixar a pressão. E alguns deles com certeza vão te surpreender. Vamos entender por um segundo o que é pressão alta, mas sem aqueles termos médicos chatos. Imagine uma mangueira de jardim por onde a água corre. Se você apertar a ponta da mangueira, a pressão aumenta e a mangueira sofre mais. É exatamente assim com nossos vasos sanguíneos. Quando eles se estreitam, o coração tem que trabalhar com sobrecarga para bombear o sangue. Isso é a hipertensão. Claro, a alimentação não substitui os medicamentos prescritos pelo seu médico. É fundamental ter isso em mente. Mas uma alimentação adequada pode ser um apoio poderoso para o seu organismo. É como adicionar jogadores fortes ao seu time, que vão jogar ao seu lado. Então, vamos conhecer nossa equipe de aliados naturais contra a hipertensão. A nossa equipe está completa e chegou a hora de apresentar o nosso primeiro protagonista. Ele é vibrante, tem um sabor levemente terroso e a sua cor intensa praticamente grita saúde para o coração. Apresentamos Sua Majestade, a beterraba. Sim, aquela mesma que usamos para fazer borscht e vinagrete. Mas por trás da sua aparência tão familiar, esconde-se um verdadeiro superpoder para os nossos vasos sanguíneos. Qual o seu segredo? Tudo reside nos nitratos naturais. Mas atenção, não os confunda com aqueles conservantes prejudiciais adicionados aos embutidos. No nosso organismo, esses nitratos benéficos transformam-se em óxido nítrico. E o óxido nítrico é, fundamentalmente, o maestro principal dos nossos vasos sanguíneos. Ele dá a ordem: gente, relaxem. Os vasos se dilatam, o sangue começa a fluir mais livremente e a pressão nas paredes das artérias, naturalmente, diminui. Imagine que você estava dirigindo por uma rua estreita e congestionada, e de repente, ela se transformou numa ampla avenida. Menos engarrafamentos, e o fluxo melhora. É exatamente assim que os seus vasos sanguíneos se sentem. E isso não é apenas sabedoria popular. Inúmeros estudos científicos confirmam que o consumo regular de beterraba, ou de sumo de beterraba, pode diminuir significativamente a pressão arterial. Em algumas pessoas, o efeito é visível apenas algumas horas após a ingestão. Como incorporar a beterraba na sua rotina? A forma mais concentrada e rápida é o sumo fresco. Mas atenção, ele é bastante potente. Comece com uma pequena quantidade, talvez diluindo-o com sumo de maçã ou cenoura. Se o seu extrator de sumos não for o seu melhor amigo, a beterraba assada ou cozida funciona igualmente bem. Adicione-a à salada, prepare um hummus delicioso e nutritivo ou simplesmente corte-a em rodelas e regue com azeite. É delicioso e incrivelmente benéfico. Muitos acreditam que, ao cozinhar, os nutrientes se perdem. Mas a boa notícia é que os nitratos, os nossos principais aliados, são bastante resistentes ao calor. Por isso, pode cozinhar a beterraba sem preocupações. Assim, o nosso primeiro herói, a beterraba. Acessível, simples e incrivelmente eficaz. Ela literalmente convida os seus vasos a relaxar. O primeiro herói já foi. Agora, vamos falar de um produto que, só pelo cheiro, é capaz de manter as pessoas a uma certa distância. Mas pode crer, seu coração vai te agradecer. Nosso próximo convidado é, claro, o alho. Esse verdadeiro super-herói da medicina popular, que afasta não só vampiros, mas também a pressão alta. Sua arma secreta é um composto volátil com um nome não muito fácil, a alicina. É ela que é responsável por aquele sabor picante e cheiro forte. A alicina se forma quando quebramos a integridade do dente do alho, ou seja, quando o cortamos, esmagamos ou mastigamos.
Ao entrar no organismo, essa substância desencadeia uma cascata inteira de reações benéficas. Em particular, ela contribui para o relaxamento da musculatura lisa dos nossos vasos. Se a beterraba agia através do óxido nítrico, o alho ajuda a produzir outra substância interessante, o sulfeto de hidrogênio. Sim, aquele mesmo, com um cheiro que nem todo mundo gosta. Mas em microdoses ele faz maravilhas, funcionando como um potente vasodilatador, ou seja, um dilatador dos vasos sanguíneos. E aqui surge o principal mito e a pergunta que não quer calar. É preciso comer alho exclusivamente cru para obter todos os benefícios? A resposta é sim e não. O fato é que a enzima que ajuda na formação da alicina é muito sensível a altas temperaturas. Se você jogar um dente de alho inteiro em óleo fervente, a maior parte do benefício, infelizmente, vai se perder. Mas existe um truque simples. Antes de cozinhar, amasse ou pique bem o alho e deixe-o descansar na tábua de corte por uns 10 a 15 minutos. Durante esse tempo, as enzimas terão tempo de fazer seu trabalho e uma quantidade suficiente de alicina será formada. Depois dessa preparação, ele se torna mais resistente ao aquecimento. Então, sinta-se à vontade para adicionar alho picado em molhos para saladas, em outras preparações ou simplesmente esfregar numa torrada ou pedaço de pão. E se estiver preparando um prato quente, use nosso truque. Concluindo, o alho não é apenas um tempero aromático, mas um poderoso aliado na luta por uma pressão saudável. Mas se você pensou que as surpresas tinham acabado por aqui, prepare-se. O próximo produto vai agradar a todos os amantes de doces. Jadi slobak merah memang baik untuk mata, tetapi sayangnya, ia tidak akan menjadikan Anda seorang adiwira. Pois bem, já discutimos vegetais e temperos picantes. Mas agora vamos falar de algo que você certamente não esperava ouvir na lista de alimentos para baixar a pressão arterial. É aquele produto que muitos consideram um prazer culposo. Apresentamos nosso terceiro e mais inesperado aliado, o chocolate amargo de qualidade. Sim, você ouviu direito. Chocolate, mas com ressalvas muito importantes. Não estamos falando das barras de chocolate ao leite, repletas de açúcar e gordura. Nosso herói é o chocolate amargo, ou até mesmo extra amargo, com um alto teor de cacau, no mínimo 70%. Onde reside a sua magia? Nos grãos de cacau encontram-se substâncias únicas. Os flavonoides são antioxidantes poderosos que agem no nosso organismo de forma semelhante aos nitratos encontrados na beterraba. Eles estimulam o revestimento interno das artérias, o endotélio, a produzir aquele óxido nítrico tão importante. E você já sabe o que acontece a seguir. Os vasos sanguíneos relaxam, o fluxo sanguíneo melhora e a pressão nas paredes das artérias diminui. Imagine, você come alguns pedaços de um chocolate delicioso e, ao mesmo tempo, seus vasos sanguíneos se tornam mais elásticos e saudáveis. Parece um sonho, não é? Pesquisas mostram que o consumo moderado, mas regular, de chocolate amargo pode realmente contribuir para uma redução pequena, mas estável, da pressão arterial. Mas aqui, como eu já mencionei, existem nuances cruciais. Primeiro, o teor de cacau. Quanto maior ele for, mais flavonoides benéficos e menos açúcar. O ideal é entre 70% e 85%. Segundo, a quantidade. Não se trata de comer uma barra inteira de uma vez. Basta 1 ou 2 quadradinhos por dia, o que equivale a cerca de 10 a 20 gramas. É um caso em que menos é mais. Afinal, chocolate é um alimento calórico. Portanto, ao escolher chocolate na loja, leia atentamente o rótulo. Procure por um alto teor de cacau e a menor quantidade possível de açúcar na composição. Assim, um simples prazer se transformará também em um hábito saudável para o seu coração. E então, pronto para descobrir o nome do nosso último, o quarto aliado. Ele é simples, verde e incrivelmente poderoso. Chegamos então ao nosso quarto e último, mas não menos importante, aliado. É simples, acessível, e sua cor verde vibrante
já nos convida à saúde. Apresentamos os vegetais de folhas verdes. Podem ser espinafre, couve, kale, rúcula, acelga ou até mesmo a nossa querida salsa iendro. Uma verdadeira legião de super-heróis verdes, trabalhando incansavelmente para o bem do seu coração. Mas onde reside seu superpoder? No alto teor de potássio. O potássio é um mineral essencial que desempenha um papel crucial no equilíbrio de fluidos em nosso corpo e, o mais importante, na regulação da pressão arterial. Lembra-se de como frequentemente falamos sobre os malefícios do excesso de sódio, ou seja, sal, para a pressão? Pois bem, o potássio é o antagonista do sódio. Ele ajuda nosso corpo a eliminar o excesso de sódio e água. Enquanto o sódio retém líquidos e eleva a pressão, o potássio faz exatamente o oposto. Ele ajuda a aliviar a pressão. Imagine o potássio como um encanador para seus rins, ajudando-os a lavar eficientemente tudo o que é desnecessário e que pode levar ao aumento da pressão. Quando há potássio suficiente no corpo, o equilíbrio entre sódio e potássio é restabelecido, contribuindo diretamente para a normalização da pressão arterial. E, por falar nisso, os vegetais de folhas verdes não oferecem apenas potássio. Eles são uma verdadeira mina de vitaminas, minerais e antioxidantes que apoiam a saúde dos vasos sanguíneos, tornando-os mais elásticos e protegendo-os contra danos. É um impacto abrangente que atua no bem-estar geral de todo o sistema cardiovascular. Como incluir este exército verde na sua dieta? É incrivelmente simples. Adicione um punhado de espinafre ou rúcula ao seu smoothie matinal. Capriche na quantidade de verduras nas suas saladas. Quanto mais, melhor. Espinafre é excelente para omeletes e gratinados. A couve, kale, pode ser usada em sopas, ou até mesmo para fazer chips assados. Em suma, qualquer refeição sua só terá a ganhar com a adição de vegetais frescos e crocantes. Consuma-os em abundância, e seu corpo agradecerá. São leves, refrescantes e possuem um poder imenso. Assim, uma simples folha verde pode se tornar um poderoso escudo contra a pressão alta. E é aqui que está a grande reviravolta. Beterraba, alho, chocolate preto, espinafre, já notaram? Nenhum destes alimentos é exótico, excessivamente caro ou um superalimento raro. São produtos comuns que se encontram nas prateleiras de qualquer supermercado. O ponto de viragem acontece quando deixamos de ver a comida apenas como combustível ou fonte de prazer, e passamos a vê-la como uma ferramenta para gerir o nosso bem-estar. A consciência de que uma simples salada de beterraba ou um quadrado do chocolate certo não é apenas comida, mas um pequeno, mas real, passo para a saúde vascular, muda tudo. Isso dá uma sensação de controle sobre o seu estado. Já não é uma vítima passiva dos números no medidor de pressão. É um participante ativo que pode influenciar a sua saúde todos os dias, a cada refeição. Então, vamos recapitular. Adicionar beterraba, alho, chocolate preto e vegetais de folha verde à sua dieta pode ser um excelente apoio no controlo da pressão arterial. São formas simples, acessíveis e, o que é importante, deliciosas de ajudar o seu coração. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever o canal para não perder os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para vocês. Que alimentos benéficos para o coração conhecem? Ou talvez tenham uma receita de família de um prato saudável e delicioso? Partilhem a vossa experiência nos comentários. Vamos criar juntos uma verdadeira biblioteca de dicas úteis. Walau bagaimanapun, gen Anda kekal sebagai pengarah utama dalam keseluruhan proses ini,